Oi, gente, então vamos continuar o assunto islamismo, tá? A gente viu como que surge a religião, o que são os preceitos do islamismo, né? Como que é a religião. E agora a gente vai entender como que essa religião se espalhou por vários lugares do mundo, saiu ali daquela região onde ela surgiu e se espalha por vários lugares. Então a gente vai ter uma expansão islâmica que começa com Maomé ainda vivo, então ele ordena aos seus seguidores que convertessem mais povos ao islamismo. Esses seguidores, né, os muçulmanos, vão obedecer a esse pedido e vão começar então a converter os povos próximos ao islamismo. No ano da morte do Maomé, então, inicia-se esse processo de conversão dos outros povos, que a gente vai chamar de jihad, tá? Jihad significa guerra santa, então seria a ideia de que você está lutando contra esse povo que você quer dominar por causa de uma questão religiosa. Então, o jihad é o esforço desse convertido em alcançar a vontade de Allah, ou seja, você cumprir todas as vontades desse Deus, o Allah. Então, 630 mais ou menos, os povos islâmicos, o povo islâmico, melhor dizendo, vai reconquistar Meca, que foi o lugar aonde o Maomé tinha sido expulso, tá? E aqueles vários deuses adorados na Kaaba que a gente viu vão ser destruídos e os cultos a esses deuses vão ser proibidos. Então, um lugar que era politeísta não vai ser mais politeísta. A Meca vai passar a ser uma cidade sagrada dos muçulmanos. E a Pedra Negra vai passar a ser o símbolo de um único Deus, no caso, Allah. Então, a cidade que era conhecida por ter várias religiões vai acabar tornando-se a cidade de uma única religião, que é o islamismo. Aqui a gente vai ter então como que ocorreu essas conquistas. Vocês podem ver aqui no mapa. Eles saem da Península Arábica e vão em direção ao Oriente Médio, aqui, né? Essa região, toda essa região vai em direção à Ásia, né? A Ásia, no caso oriental, vão daqueles todo o norte da África, ó, e pegam então aqui a Península Ibérica, início dessa região aqui da Europa. Então, em menos de um século, os árabes vão conquistar muitos territórios e vai ser uma expansão muito rápida, tá? Então, como que eles conseguem essa expansão rápida? Porque não vai ter nenhuma resistência desses povos que foram conquistados, então fica muito rápido de acontecer esse domínio. Aqui é bem grandão, então não se assustem, vou resumir rapidinho. Então, como é que acontecia esse domínio? Então, no início, os povos que eram dominados, eles poderiam continuar com a sua língua, os seus costumes, tudo poderia ser aceito se eles entendessem que a política do Islã era que deveria mandar em tudo. Aceitando isso, eles poderiam continuar vivendo normalmente e que eles pagassem os impostos. Só que a gente vai ter um aumento do número de pessoas se convertendo ao islamismo, e isso vai fazer com que o povo árabe cresça a sua comunidade e eles vão ter um sentimento, então, de identidade entre eles. A religião vai unir esse povo. Então, assim, como o Corão foi escrito originalmente em árabe, os povos que foram conquistados vão aprender esse idioma para poder ler o Alcorão, tá? Então, no ano da morte do Maomé, que foi em 632, o islamismo já tinha praticamente conquistado toda a Arábia, que é essa região aqui, ó. Tudo isso aqui já era islâmico, tá? Então, eles vão iniciar então a expansão para o norte da África, vão para essa região aqui, vão conquistar também a região da Síria e de Bagdá, e depois eles conquistam então a Península Ibérica. O poder político, então, vai ser concentrado em uma única pessoa, que é o califa. Então, o califa é sempre considerado um sucessor do Maomé, e é ele que vai exercer a justiça, é ele que vai administrar os negócios, é ele que vai cuidar de tudo, tá? Então, a gente vai ter inicialmente a principal cidade do islamismo vai ser Medina, depois Damasco e depois Bagdá. Então, já falei ali que os muçulmanos também vão invadir a Europa e vão controlar então toda a Península Ibérica, que inclusive, se vocês lembram bem, nós fomos colonizados por portugueses que vivem aqui, que foram dominados pelos árabes. Então, de certa forma, nossas culturas estão todas entrelaçadas, tá? A gente vai ter palavras que têm origem árabe, por exemplo,
alface, todas as palavras al têm origem árabe, algumas coisas da nossa cultura. Então, nossas culturas estão todas misturadas. Então, a gente vai ter, além disso, né, essa conquista vai ter um legado que os árabes muçulmanos deixam na cultura ocidental. Por exemplo, os árabes vão conseguir fazer a tradução dos escritos dos gregos antigos, ou seja, a gente não vai perder esses escritos por causa dos árabes. Os árabes descobrem diversas substâncias químicas, são ótimos cientistas. Inclusive, dentro da medicina, eles vão entender que a tuberculose é contagiosa, eles vão criar vacinas, tá? A vacina da varíola, por exemplo, vai ser criada por eles. E eles vão desenvolver, então, a álgebra, a trigonometria e a geometria. Então, se vocês não gostam de matemática, a culpa pode ser dos árabes, tá? E eles vão escrever uma obra, então, detalhando o sistema de números, que é o que a gente conhece hoje. Então, o nosso sistema de números é baseado no sistema árabe. Nas artes, eles também vão ser importantes. Então, aqui a gente tem tapetes árabes com arabescos. Então, são desenhos geométricos coloridos, tá? A gente tem uma riqueza visual muito grande nos árabes. E não só isso, eu coloquei só um pequeno exemplo aqui, mais arabescos. E então, os árabes vão dominar a grande região, vão ser muito importantes para a nossa cultura, tá bom, gente? Então, encerramos o assunto árabes.